a gente já está pensando no lugar da arte que a gente entende como arte contemporânea, que é um momento onde a arte agora está pensando mais na experiência, nas plasticidades dos objetos, mais do que numa ideia de fazer como a pintura e o desenho. Mas ainda assim, usando desses materiais cotidianos, como maquiagem, esmalte, ou até elementos de cor e forma, a gente constrói desenho e pintura. É importante pensar, quando vocês forem olhar os registros da exposição, aqui atrás a gente tem uma pintura do Leonilson, então é um exemplo para a gente já ter outras formas, pensar outras visualidades, outras imagens, para quando a gente for fazer o exercício, a gente não ter nenhuma barreira do que seria uma arte boa ou uma arte ruim. Aqui a gente está pensando em forma, está pensando em cor, está pensando na reutilização dos objetos e de uma maneira que não busca necessariamente significado. O que a gente pode pensar sobre a palavra mudança, né? Mudança pode ser vista como alteração de forma ou estado. Mudança também pode ser deslocamento, uma questão de território. Então, a gente já tem dois lugares para a gente poder pensar a mudança como uma prática ou como ferramenta da construção artística. Às vezes, pela perspectiva da mudança, o deslocamento é o que faz aquilo trazer a experiência da arte, mais do que ser arte necessariamente. Então a gente aqui vai estar pensando nessa prática de deslocamento, de transformação, como uma prática artística. Nesse papel que a gente tem, aqui a gente vai usar ele como base para fazer um autorretrato. E aí a gente vai pensar no autorretrato de uma maneira mais simples. Obviamente, o autorretrato ele tem uma relação com as nossas características. Às vezes é o formato do nosso rosto, às vezes é o nosso cabelo. É muito próximo como a gente determina o sinal, né, de uma pessoa em Libras. É quase como uma síntese e uma apresentação direta de quem eu sou e aquilo que me representa. No papel, com linha, a gente vai fazer um desenho simples. Não precisa ser muito elaborado, pode ser de perfil, pode ser de frente, pode ser, não precisa desenhar o olho, não precisa desenhar a boca, a gente vai fazer o formato da nossa cabeça, quase como se a gente estivesse fazendo uma foto 3x4, tá bom? Eu vou começar, vou fazer o meu. E aí vocês, por favor, me falem aí. Ixi. Agora que a gente tem esse nosso primeiro autorretrato, o meu aqui era para ser de perfil, eu não entendi direito o que é o meu nariz, mas serve igual. Aqui atrás eu fiz de frente ou de costas. Agora, com as joias, com os materiais que vocês tiverem aí, pode ser, eu também tenho aqui pregadores de cabelo. A gente vai decorar, compor com o nosso autorretrato usando as joias. Então, um brinco pode virar alguma forma em cima da cabeça, no cabelo, no pescoço, vocês podem compor como vocês quiserem. É interessante a gente poder pensar no lugar do poder criar com qualquer coisa e do nosso jeito, porque os objetos também têm o seu jeito, né? A gente não pode tratar um metal como ele fosse uma areia, porque eles não se comportam ou eles não são a mesma matéria. E isso nos dispõe a usar o objeto quase como num diálogo, em uma conversa. Não necessariamente o abstrato vai se definir em alguma dessas coisas. O abstrato é abstrato. O que a gente faz com ele, como a gente se relaciona, como a gente vê, como a gente interpreta, vai partir do nosso individual, das nossas subjetividades e das nossas experiências. Então, uma roupa
ela já é a nossa matéria, ela não precisa ser alterada, ela pode ser só realocada, ela pode ser mudada, transformada. Nesse sentido, a gente vai usar dos tecidos como matéria para construir a joia. Agora a gente vai pensar que o nosso corpo é a estrutura como papel. Vou aqui começar um exemplo, tá bom? Eu sou, um nó. Agora eu já tenho uma estrutura maior, que eu posso torcer e fazer um círculo. Eu vou tentar vestir, será que eu consigo? Ó. Outra possibilidade. Muitas vezes, a arte tem a ver com a espera. Então, quando a gente pode pensar na transformação, na palavra mudança e no uso das matérias, como, por exemplo, um tecido que fica ao sol, quanto tempo a gente espera para que ele se transforme? Ou numa pintura, quanto tempo a gente espera para que a tinta seque? Ou quanto tempo a gente espera que um trabalho de arte dure? Porque a gente está usando materiais cotidianos, materiais que podem ter, de certa forma, um tempo efêmero, que eu vou montar todos esses nós, mas eu vou desfazer, porque são as roupas da minha casa, as roupas que eu uso cotidianamente, e eu não posso ficar sem elas. Mas no momento da exposição, as obras estão em espera. Então a gente pode usar da espera como uma prática artística. Tem outros trabalhos, como trabalhos de performance, que usam do corpo da artista para produzir. Então é quase como se a gente não precisasse de outra matéria e fosse propor. Muito como artistas de rua, mímicos, como atores no palco, ou como dançarinos, até como artistas visuais, quando a gente utiliza do corpo e da espera para produzir um outro trabalho. Então, como a gente está falando de corpo, uma das coisas que a gente utiliza muito hoje em dia é maquiagem para diversas funcionalidades. A gente, aqui na exposição, a Max usou algumas toalhas e alguns itens de maquiagem para construir formas, figuras, manchas, para compor o trabalho. Então vocês podem aí, com o tecido, eu tenho aqui um pano de prato branco, sem estampa, e algumas maquiagens. Então eu tenho batom, vocês podem usar pincel também, e a gente vai utilizar também as cores, a gente vai pensar cada vez mais no uso da cor para construir as nossas figuras. O nosso pano vai ser a base da nossa pintura, tá bom? E o nosso corpo vai ser a base onde a gente vai colocar os materiais, as cores, o batom, a sombra. Eu vou passar um pouco de batom no meu dedo. E aí eu vou, na minha superfície, pode colocar o pano, eu vou fazer uma leve forma. É assim que a gente vai fazer, mas a ideia é compor no tecido com as cores. Então, eu posso utilizar as sombras, posso utilizar outros materiais como pó, que é pigmento, né? Que cada um tem uma cor. Por exemplo, eu vou desenhar aqui no meu braço. E aí eu vou transferir, como se eu estivesse limpando. Dá para passar no olho, por exemplo, fazer uma linha e
desenhar, ok? Dá para poder botar no braço também, fazer alguma forma com um círculo marrom aqui. Estou usando o pincel e o batom. E aí eu posso imprimir. E aí eu vou compondo, tá bom? Eu vou tentar ver o que eu consigo desenhar. Sintam-se livres para fazer a imagem que vocês quiserem. Ó, eu vou mostrar como ficou o meu. Também sinalizar para vocês, por exemplo, que no trabalho da Max, ela se utiliza muito de lápis de cor, de esmalte, batom, tinta só derramada. Então, a gente pode produzir, pensando arte, de uma maneira que não está distante dos materiais que a gente tem. Então, é mais como a gente se disponibiliza, como a gente se deixa levar pela experiência de estar usando esse material específico. Que a Max usa muito o conceito de faça você mesmo. E essa prática, ela tem como premissa passar informação do fazer. É quase como um tutorial onde você, assim como eu estava sugerindo para vocês, no faça você mesmo, você acaba tendo a possibilidade de alterar, de subverter e de fazer de outras maneiras. Por exemplo, eu sugeri no trabalho com os tecidos, fazer um acessório de joia. Na escultura, a gente pode pensar no tecido, na roupa, como um objeto encontrado, que é algo na arte que a gente se utiliza dos objetos cotidianos e eles já carregam toda a sua simbologia, sua cor, sua forma, e aí eu me relaciono já com aquilo que existe no mundo. Então, às vezes, produzir arte é só olhar para o mundo de outra maneira. Às vezes é encontrar esses materiais e propor que as pessoas se relacionem com eles. Queria agradecer a presença de todos. Eu moro em Santíssimo, na zona oeste do Rio de Janeiro. Então, para mim, ter saído de um lugar e ter vindo para outro foi muito importante. O que eu fui encontrando pela casa foi também, eu fui encontrando por conta de que os materiais, né, as joias, os tecidos, os objetos, as taças, elas também têm uma história, cada coisa tem uma história. E quando você fica muito tempo dentro de uma casa, você começa a perceber a história da casa e a história das coisas. E você vai se aproximando com essas coisas. É igual, acho que cada um de vocês, na casa, né, nas suas casas, vocês vão olhando para as coisas de um jeito diferente. Vai mudando a maneira que vocês vão olhando, sentindo as coisas, né, ao passar dos dias.